Você já ouviu falar no Salmo 23? Talvez a passagem mais conhecida e repetida de toda a Bíblia, aquela que diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Essas palavras ecoam há séculos como um lembrete de proteção e abundância. São palavras que ultrapassam religiões, culturas e fronteiras, porque carregam em sua essência uma promessa profunda. Quando estamos alinhados com a fonte, a escassez desaparece. Essa declaração não é apenas espiritual, é psicológica, emocional e mental. Ela afirma que existe uma força maior conduzindo nosso caminho, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar com clareza para onde estamos indo. Napoleon Hill dizia que nenhuma ideia espiritual permanece viva por tanto tempo se não contiver uma verdade universal. Para ele, o Salmo 23 não era apenas um texto religioso, mas uma lei poderosa da mente. A afirmação, "nada me faltará", funciona como um decreto que molda a realidade. Hill dedicou sua vida a compreender como pensamentos, crenças e emoções influenciam o destino humano. O que o Salmo revela de forma poética, Hill explicava como ciência da mente. Quando assumimos que existe um propósito guiando nossos passos, despertamos uma energia criadora que transforma impossibilidades em caminhos reais. Ele chamava isso de fé aplicada, a certeza antes da prova, a visão antes da conquista. Pense em como você se sente ao repetir mentalmente essas palavras. Nada me faltará. Existe uma sensação de segurança que percorre o corpo, como se cada músculo se lembrasse de que não está sozinho. Hill dizia que esse estado interno é o ponto de partida para toda a realização. A fé não nasce no mundo externo. Ela nasce no silêncio da mente, quando aprendemos a reconhecer o poder que carregamos. O Salmo 23 fala do pastor guiando o rebanho. Napoleon Hill dizia que essa imagem simboliza a inteligência infinita, a força invisível que responde ao nosso pensamento dominante. Quando confiamos nessa orientação interna, a vida deixa de ser um labirinto confuso e se torna um caminho iluminado. Mas por que tantas pessoas vivem em medo, insegurança e falta? Hill afirmava que a causa está dentro do pensamento. O mundo externo reflete o mundo interno. Quando alguém acredita que está abandonado, que precisa lutar sozinho ou que não é digno, essa crença se transforma em realidade. Por isso, o Salmo começa com a afirmação mais importante de todas: "O Senhor é meu pastor." Em outras palavras, você não está perdido. Existe uma direção, existe um propósito. Existe provisão, proteção e abundância. Hill afirmava que as pessoas fracassam não por falta de capacidade, mas por falta de consciência do próprio poder. Talvez você já tenha enfrentado momentos de incerteza. Talvez tenha se perguntado para onde ir, o que fazer, ou por que as coisas não aconteciam como desejava. Em momentos assim, o medo se torna um inimigo silencioso. Napoleon Hill dizia que o medo sabota a mente antes mesmo que a vida tenha chance de se manifestar. O medo fecha portas, limita escolhas, paralisa sonhos. Mas quando você recupera o controle do pensamento, quando escolhe acreditar na força que o conduz, a realidade muda. O Salmo 23 declara que mesmo no vale da sombra da morte, não há motivo para temer. Hill traduzia isso de forma prática. O medo é uma ilusão criada pela falta de fé no seu próprio poder mental. Agora imagine esse princípio atuando na sua própria história. Quantas vezes você recuou diante de algo que poderia ter transformado sua vida? Quantas oportunidades se perderam por conta da dúvida? Napoleon Hill dizia que tudo o que você deseja já existe em algum nível, esperando apenas que você se torne capaz de recebê-lo. O Salmo diz: "Ele me guia por caminhos de justiça." Hill dizia: "O destino é guiado pelas leis invisíveis da mente." É a mesma verdade expressa por duas linguagens diferentes. Não se trata de esperar algo cair do céu, mas de alinhar seu pensamento com a abundância. A vida começa a mudar quando você entende que não está limitado apenas pela realidade que enxerga. Existe um nível mais alto de existência, uma ordem espiritual que dirige os acontecimentos. Hill afirmava que o universo responde às nossas intenções mais profundas. O Salmo 23 descreve isso quando promete que existirá provisão mesmo diante dos inimigos, e sua mesa será posta,
e que sua taça transbordará. Transbordar é a palavra-chave. Significa ir além do suficiente. Significa viver sem medo de perder. Significa compreender que existe mais do que o necessário e que a abundância é o estado natural de quem se conecta com a fonte. Mas existe um ponto crucial. Nada muda enquanto você não desperta para essa verdade. Napoleon Hill dizia que o maior poder humano é o poder de escolher o próprio pensamento. Você pode escolher acreditar na falta ou escolher acreditar na abundância. Pode escolher viver guiado pelo medo ou guiado pela fé. Pode escolher viver como vítima ou como criador da própria vida. O Salmo 23 e os ensinamentos de Hill convergem em uma mesma mensagem. Há uma força maior que o conduz, mas cabe a você decidir se vai ouvir essa voz ou ignorá-la. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora, porque no fundo sabe que existe algo que precisa ser despertado dentro de você. Hill dizia que quando alguém está pronto para mudar, o universo inteiro se move. É como se portas começassem a se abrir, como se oportunidades surgissem de forma inesperada. E quanto mais você avança nessa direção, mais percebe que a frase "nada me faltará" nunca foi uma promessa distante. Ela sempre foi uma declaração da sua verdadeira identidade. Porque a pergunta que começa a ecoar dentro de você é simples e poderosa. Se existe um caminho guiado, por que continuar caminhando no escuro? Se existe abundância, por que aceitar a escassez? Se existe propósito, por que viver como se estivesse perdido? Esse é apenas o começo. Porque quando esses princípios se unem, algo se revela e transforma completamente a forma como você enxerga sua própria história. E o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essa revelação. Algo está prestes a se mover dentro de você. Prepare-se. Quando observamos o Salmo 23 com profundidade, percebemos algo que normalmente passa despercebido. Ele não promete uma jornada sem obstáculos. Ao contrário, mostra vales escuros, momentos de incerteza, adversidades inesperadas e ameaças silenciosas. Mas ainda assim, a promessa permanece firme. Existe uma força maior que guia, protege e provê. Napoleon Hill dizia que a vida não nos entrega paz porque tudo está tranquilo. Ela nos entrega paz quando aprendemos a dominar a mente mesmo quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor. E é exatamente isso que o Salmo revela. Não é a ausência de tempestade, é a certeza de que há alguém conduzindo cada passo. Quantas vezes você já atravessou momentos que pareciam impossíveis de suportar? Talvez tenha enfrentado perdas, fracassos ou situações que fugiram completamente do seu controle. Hill dizia que esses momentos não são castigos, mas convites. Convites para despertar a força interior que estava adormecida. Ele afirmava que a adversidade é o elemento mais poderoso de crescimento humano. O pastor do Salmo não guia a ovelha apenas por pastos verdejantes, mas também por caminhos escuros. Não para destruí-la, mas para transformá-la, porque a transformação não nasce da comodidade, nasce da pressão, da resistência e da superação. Napoleon Hill ensinava que todo grande propósito exige fé aplicada. A fé não é um sentimento frágil, é disciplina mental. É a decisão diária de confiar em algo maior mesmo quando os sentidos dizem o contrário. E o Salmo 23 é um treinamento mental disfarçado de oração. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Essa frase não é apenas uma declaração espiritual, é um comando à mente para abandonar a lógica do medo e assumir a lógica da confiança. Hill dizia que a mente pode ser instruída a enxergar caminhos que ainda não existem. Ela pode aprender a se mover antes que as circunstâncias externas mudem. Agora, pense na sua própria vida. Quais são os vales que você atravessa hoje? Quais são os pensamentos que tentam roubar sua paz? Napoleon Hill dizia que o medo é o inimigo mais sutil e mais destrutivo da mente. Ele chamava o medo da pobreza de uma das forças mais paralisantes da humanidade. Quando alguém vive alimentando o "e se faltar", a mente entra em estado de escassez. Esse é o ponto em que o Salmo e os ensinamentos de Hill convergem novamente. Nada me faltará. Não é uma frase decorativa, é a destruição dessa crença limitante. É o rompimento com a ideia de que você está sozinho no percurso. É um decreto de abundância
que transforma o estado mental e, consequentemente, o destino. Mas existe algo ainda mais profundo. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas não alcança seus objetivos porque permite que o mundo externo determine seu mundo interno. E as circunstâncias parecem desfavoráveis, a pessoa desiste. Se a vida aperta, ela recua. Se o caminho escurece, ela se esconde. Mas o Salmo ensina algo completamente diferente. Mesmo no vale da sombra, mesmo quando o cenário parece ameaçador, existe direção, existe proteção, existe provisão. Hill traduzia essa verdade de forma prática. A verdadeira vitória nasce da persistência quando tudo parece contrário, não quando tudo está perfeito. Talvez você conheça alguém que enfrentou um momento difícil e, depois dele, encontrou oportunidades que jamais imaginaria. Talvez já tenha percebido que algumas perdas abriram portas que nunca se abririam de outra forma. Napoleon Hill dizia que cada adversidade carrega o germe de um benefício equivalente. Nenhuma dificuldade é desperdiçada, nenhuma dor é em vão. E isso tem tudo a ver com o Salmo 23. Ele não diz que não haverá vale. Ele diz, tu estás comigo. Esse é o segredo. A vida não pede que você nunca sinta medo. Ela pede apenas uma coisa, que você não pare por causa dele. Agora olhe para o dia a dia. Quantas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de segurança externa? Querem estabilidade financeira, garantias, certezas. Mas Hill dizia que a verdadeira segurança vem de dentro. Vem da mente treinada para confiar, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Quem aprende a pensar assim atrai caminhos, pessoas e circunstâncias que antes estavam invisíveis. A mente se abre, a clareza aumenta e as oportunidades começam a aparecer. No Salmo, essa mesma verdade está presente quando diz que ele prepara uma mesa diante dos inimigos. Isso significa que a provisão não depende das condições externas. Ela se revela mesmo nos momentos adversos. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas a imagem do pastor guiando a ovelha não é apenas poética. Napoleon Hill interpretaria essa metáfora como a inteligência infinita conduzindo o ser humano. A ovelha não tenta controlar o caminho, ela apenas segue. Não porque é passiva, mas porque confia. A ovelha não vê o pasto antes de chegar, não sabe se haverá água ou abrigo, mas segue, porque no coração dela existe certeza. Hill dizia que a fé é essa certeza aplicada. É caminhar antes da evidência, é agir antes da prova, é seguir quando ainda não existe explicação lógica, porque a explicação só aparece depois. E talvez esse seja o maior desafio do ser humano, confiar antes de ver. A maioria quer esperar pelo milagre para só então acreditar. Mas Hill dizia que a vida funciona ao contrário. Primeiro você acredita, depois manifesta. Primeiro declara, depois vivencia. Primeiro decide, depois o mundo se ajusta. E é exatamente isso que o Salmo 23 ensina. Ele não diz, um dia não me faltará. Ele diz, nada me faltará. É presente, é agora, é interno, é espiritual, é mental. Então se hoje você atravessa seu próprio vale, lembre-se de uma coisa. O vale não é o destino. O vale é apenas o caminho. E quem caminha com coragem atravessa. Quem atravessa, cresce. Quem cresce, desperta. E quem desperta, descobre que a abundância sempre esteve ali, esperando apenas que você tivesse coragem de seguir adiante. E é aqui que uma nova revelação começa a emergir, porque existe um princípio ainda mais profundo escondido por trás dessa promessa. Um princípio que Napoleon Hill considerava a chave mestra da transformação humana. E é exatamente essa chave que começa a se revelar a partir de agora. O Salmo 23 diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa frase sempre intrigou os estudiosos, mas Napoleon Hill a enxergava como um código de revelação mental. Ele dizia que o universo não afasta a adversidade, ele revela a vitória no meio dela. O salmista não pede para que os inimigos desapareçam, e sim para que a abundância seja revelada diante deles. Isso significa que a abundância não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce da consciência certa. E é exatamente esse ponto que Hill dedicou a vida inteira a explicar. O verdadeiro triunfo não acontece quando tudo está perfeito.
Mas quando a mente permanece firme no propósito mesmo diante da oposição, a mesa preparada não é apenas um símbolo espiritual, é a imagem da realização revelada para todos verem, inclusive para aqueles que duvidaram. E eu repetia que o homem que sabe o que quer, segue avançando mesmo quando o mundo parece caminhar contra ele. A maioria espera que os obstáculos desapareçam para só então avançar. Mas a vida espiritual e mental não opera assim. A mesa é posta diante dos inimigos porque o caminho da superação passa pela exposição da fé, da coragem e da determinação. É no confronto com os desafios que descobrimos a grandeza que habita em nós. A pergunta que surge é inevitável. Será que você tem coragem de continuar mesmo quando tudo parece contrário? Ou está esperando que o caminho fique fácil para então acreditar? Essa é a diferença entre quem conquista e quem desiste. Eu dizia que o mundo abre passagem para o homem que sabe para onde está indo, porque a persistência é a linguagem da mente que decidiu vencer. Você já parou para observar que sempre que estamos prestes a avançar, algo tenta nos desestabilizar? Uma crítica, um medo, um obstáculo inesperado. Isso acontece porque toda transformação real provoca resistência. O Salmo mostra que até na presença dos inimigos a mesa é posta. Eu traduzia isso como o reflexo de uma lei espiritual e mental. Aquilo que você acredita profundamente acaba se materializando, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A questão é, você tem permanecido firme na sua visão, ou tem permitido que os inimigos invisíveis da mente, o medo, a escassez, a dúvida, desviem você do caminho? Muitas das batalhas mais importantes da sua vida não acontecem fora, acontecem dentro de você. Napoleon Hill dizia que se a mente não é treinada, ela se torna o maior sabotador da sua própria jornada. Pensamentos de fracasso, insegurança, preocupações e memórias dolorosas formam um conjunto de inimigos silenciosos que tentam convencê-lo a recuar. E é aqui que o Salmo 23 se torna mais do que um texto espiritual. Ele se torna um mapa. Ele nos mostra que mesmo diante desses inimigos internos, a mesa já está posta. A providência já existe. A bênção já está disponível. Eu afirmava que a mente precisa aprender a enxergar além do caos, porque o caos é apenas um estado temporário, enquanto a visão é eterna. Agora imagine por um instante como seria sua vida se você realmente acreditasse nisso. Se você vivesse como alguém que sabe que a mesa já está posta, quais decisões você tomaria? Quais oportunidades abraçaria? Quais medos abandonaria? Eu dizia que a maior limitação humana não é a ausência de oportunidades, mas a ausência de ousadia. Ele ensinava que quando a visão está clara, não existe tempestade capaz de impedir o avanço, porque a visão é a chama que ilumina o caminho. E aqui a pergunta surge novamente. Você tem alimentado a chama do seu propósito ou tem deixado o vento do medo apagá-la? Talvez você nunca tenha percebido, mas o Salmo 23 revela algo ainda mais profundo. A mesa não é posta em segredo. Ela é posta diante daqueles que duvidaram de você, que o julgaram incapaz e desacreditaram da sua jornada. Napoleon Hill chamava esse momento de reversão mental. É quando o invisível se torna visível, quando o impossível se torna real. Ele dizia que o sucesso é o resultado inevitável do pensamento disciplinado. Não é sorte, não é coincidência, é consequência. E é nesse ponto que vida espiritual e vida mental se tornam uma só. A mesa posta é a prova viva de que a fé aplicada transforma qualquer destino. E quanto a você? Você está pronto para sentar à mesa que Deus preparou? Ou continua acreditando que a vida exige mais medo do que fé? Eu dizia que a mente humana precisa escolher quem vai servir, ao medo ou ao propósito. O Salmo responde: unges a minha cabeça com óleo. Em linguagem espiritual, esse óleo representa capacitação, proteção e autoridade. Em linguagem mental, representa clareza, sabedoria e visão. É a confirmação de que você já possui tudo o que precisa para avançar. A dúvida é apenas um eco do velho pensamento tentando sobreviver. Você talvez se pergunte, mas como transformar isso em realidade prática? Napoleon Hill dizia:
Assuma o controle dos seus pensamentos. Dirija sua mente para o propósito. Recuse-se a repetir mentalmente os cenários de derrota. A fé é uma decisão. A prosperidade é uma decisão. A abundância é uma decisão. Você decide a mesa em que quer sentar. Se escolhe o medo, alimenta o medo. Se escolhe a fé, alimenta a vitória. A vida responde àquilo que você alimenta internamente. E a cada escolha, você se aproxima ou se afasta da mesa que foi preparada. Enquanto você lê estas palavras, algo dentro de você já está despertando. Talvez esteja sentindo a convicção de que chegou o momento de assumir uma nova postura. Napoleon Hill dizia que quando a mente está pronta, a oportunidade aparece. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. A pergunta é simples e brutal. Você está disposto a abandonar a versão pequena de si mesmo e avançar para a vida que foi preparada para você? Está disposto a se sentar à mesa preparada diante dos seus inimigos internos e externos? Porque o próximo passo não será apenas teórico, ele será transformador. E antes de avançarmos ainda mais fundo nessa revelação, eu quero te pedir uma coisa. Inscreva-se agora no canal, não apenas para acompanhar este conteúdo, mas para caminhar junto nessa jornada de crescimento, sabedoria e abundância. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir. O que vem a seguir é uma chave ainda mais profunda, uma verdade que Napoleon Hill considerava a maior força espiritual e mental existente. E quando ela se revelar, a sua forma de ver a vida nunca mais será a mesma. Quando o Salmo 23 afirma: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida", ele descreve uma lei que atua silenciosamente, mas de forma ininterrupta. Napoleon Hill dizia que existem forças invisíveis guiando o destino humano e que a maioria das pessoas vive alheia a elas porque está presa ao caos exterior. Enquanto muitos acreditam que a vida é instável, cheia de incertezas e ameaças constantes, o Salmo afirma com convicção: existe uma ordem espiritual e mental que governa cada acontecimento. Hill chamava isso de a lei do ritmo divino, o fluxo que transforma caos em sabedoria, aparente escassez em abundância e medo em clareza. Nada na vida é aleatório. Nada é um acidente. Tudo está conectado a essa inteligência maior. E talvez você nunca tenha considerado isso, mas essa verdade se revela nos momentos mais improváveis. Existem pessoas que viveram falências, que perderam empregos, que foram rejeitadas ou humilhadas, e mesmo assim, descobriram que essas quedas eram apenas degraus para algo maior. É como se a vida tivesse movido cada peça de forma exata para levá-las a uma nova fase. Napoleon Hill dizia que grandes realizações raramente surgem sem grandes testes. Ele afirmava que quando a vida parece tirar algo de você, na verdade está apenas abrindo espaço para algo superior. Os vales não são túmulos, são travessias. E é por isso que o Salmo promete que o bem e a misericórdia nos seguem diariamente. A provisão não acontece por acaso. Ela acontece porque existe uma lei que opera além dos fatos. A vida está cheia de exemplos assim. Talvez você conheça alguém que só encontrou seu verdadeiro propósito depois de perder aquilo que acreditava ser indispensável. Talvez tenha visto alguém renascer de um relacionamento quebrado, de uma traição profissional ou de uma situação que parecia sem saída. Eu dizia que a vida muitas vezes fecha portas para abrir portais. E nós só conseguimos entender isso quando paramos de olhar para o mundo externo como fonte de segurança e começamos a enxergar que a verdadeira segurança está dentro, no pensamento alinhado à verdade espiritual. O Salmo 23 não promete facilidade. Ele promete direção. Ele promete que a bondade e a misericórdia caminham atrás de nós como guardiãs invisíveis, ajustando o caminho, preparando encontros e revelando possibilidades. E se você observar com atenção, perceberá que a prosperidade não chega apenas de uma forma. Às vezes ela vem como uma ideia, outras vezes como uma pessoa que cruza seu caminho, ou até mesmo como um acontecimento inesperado que o força a evoluir. Napoleon Hill dizia que a prosperidade é uma soma de fatores: mentalidade, disciplina, consciência e fé. Quando esses elementos se alinham,
o impossível começa a ser revelado. Mas quando a mente se deixa dominar pelo medo, a pessoa passa a viver como se estivesse isolada, como se dependesse apenas de suas próprias forças. O Salmo nos lembra de que não caminhamos sozinhos. Estamos sempre sendo guiados, mesmo quando não percebemos. Acontece que muitas pessoas acreditam que a abundância é um evento extraordinário, algo que acontece apenas quando tudo está perfeito. Mas Napoleon Hill afirmava que a abundância é um estado contínuo. Ela se manifesta de forma constante e não esporádica. Ela não é um presente eventual, é um fluxo permanente. Certamente significa inevitavelmente. Significa que existe algo a seu favor mesmo quando o mundo parece contra. E aqui está a chave. O bem não vem porque você merece, mas porque faz parte da sua natureza espiritual. Ele vem porque existe uma inteligência maior operando através de você. O Salmo não diz que a bondade o alcançará apenas nos dias bons. Diz todos os dias da sua vida. Talvez você já tenha vivido momentos em que tudo parecia se desfazer, e ainda assim uma solução inesperada surgiu. Talvez tenha sido uma conversa, um empurrão do destino, uma oportunidade no momento exato. Napoleon Hill afirmava que esse tipo de manifestação não é coincidência, é resposta. É a vida respondendo ao seu estado interior. Se você pensa com confiança, atrai caminhos de confiança. Se pensa com temor, atrai circunstâncias que alimentam o temor. A bondade e a misericórdia seguem quem confiou antes de receber. Essa é a diferença entre quem vive na abundância e quem vive na escassez. Mas existe algo ainda mais surpreendente. O Salmo 23 não termina com o vale, nem com os inimigos, nem com as dificuldades. Ele termina com a certeza da eternidade da provisão. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hill interpretaria essa frase como a consciência elevada, o estado mental superior que não é abalado por circunstâncias externas. A casa não é um lugar físico, é um estado de consciência. Habitar na casa do Senhor significa viver em harmonia com a inteligência que governa todas as coisas. É viver na frequência da abundância, não da falta. É viver guiado, não perdido. É viver em certeza, não em insegurança. E se você ainda tem dúvidas disso, pense em como a vida se transforma quando você muda a forma de pensar. Napoleon Hill contou inúmeras histórias de pessoas que nasceram em pobreza extrema e se tornaram exemplos de prosperidade e propósito. Não porque tiveram sorte, mas porque mudaram sua consciência. Elas deixaram de ser guiadas pelo medo e começaram a viver em confiança. A bondade e a misericórdia começaram a segui-las porque elas passaram a caminhar pelo caminho certo. Quando você muda o estado interno, o externo responde. E o Salmo 23 confirma isso com uma convicção que atravessa gerações. Talvez você esteja passando por desafios agora. Talvez esteja tentando encontrar respostas, direção ou força. E talvez ainda não veja a solução. Mas se Hill estivesse aqui, ele diria: continue, siga, permaneça firme. Porque quando você confia na inteligência maior, o caminho se revela, o vale se desfaz, os inimigos são silenciados. E a bondade, mesmo invisível, continua seguindo seus passos. A pergunta não é se a provisão existe. A pergunta é: você está disposto a acreditar nela antes de vê-la? Porque quando você acredita de verdade, a vida o surpreende. E o que vem depois dessa revelação é ainda mais profundo, porque existe uma verdade final escondida por trás desse salmo. Uma verdade que pode redefinir completamente sua jornada, e ela está prestes a ser desvelada. Existe um detalhe no Salmo 23 que muitas pessoas ignoram, mas que Napoleon Hill teria destacado como uma das maiores chaves de transformação espiritual e mental. O Salmo não fala sobre uma fé que se experimenta apenas quando tudo está em paz. Ele fala sobre uma fé que se expressa no meio da luta. Não diz que o Senhor nos livra do vale antes de entrarmos nele. Diz que nos acompanha durante toda a travessia, e é nessa travessia que acontece a verdadeira mudança. Eu costumava dizer que ninguém desperta a própria grandeza enquanto está confortável. O conforto embala, adormece e limita. É quando somos sacudidos pela vida e começamos a descobrir a força que sempre esteve dentro de nós. Se você observar sua própria história,
Perceberá que os momentos que mais moldaram sua alma foram os mais difíceis. Não foram os dias de calmaria, mas os dias em que parecia impossível continuar. Foram as tempestades que ensinaram a navegar. Foram as frustrações que revelaram a persistência. Foram os fracassos que mostraram o caminho da reinvenção. Napoleon Hill afirmava que a maior vitória humana é aprender a transformar a adversidade em energia criadora. Esse princípio aparece quando o Salmo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa não é a voz de alguém que espera que a vida seja perfeita. É a voz de alguém que afirma: eu vou continuar mesmo assim. Hill dizia que cada sonho carrega um preço. E esse preço não é dinheiro, tempo ou sacrifício físico. O preço é coragem. Coragem para continuar quando todos dizem que não vai dar certo. Coragem para acreditar quando os resultados ainda não apareceram. Coragem para agir quando a dúvida tenta paralisar. E é essa coragem que transforma o vale em caminho. É essa coragem que transforma a mesa em vitória. É essa coragem que faz da abundância um estado permanente. Porque a força espiritual não está na ausência de desafios, mas na convicção de que existe uma inteligência maior guiando cada passo. Talvez neste exato momento você esteja enfrentando uma fase de ruptura. Talvez algo tenha terminado. Talvez algo tenha mudado de forma inesperada. Talvez você tenha perdido algo ou alguém. Napoleon Hill dizia que o universo nunca retira algo da sua vida sem ter algo maior preparado. Às vezes, aquilo que parece uma perda é apenas uma correção de rota. Às vezes, aquilo que parece rejeição é apenas proteção. Às vezes, aquilo que parece atraso é apenas preparação. Quantas vezes você já viveu algo que na hora doeu, mas depois agradeceu? Quantas vezes algo que parecia desesperador acabou sendo o que abriu o próximo capítulo da sua história? Essa é a essência do Salmo 23. Tudo está conduzindo você ao destino certo. Nada está fora do controle. Nada está perdido. Nada é em vão. Hill dizia que a vida sempre responde à mentalidade dominante. Por isso, ele ensinava a cultivar uma visão clara do futuro, mesmo quando o presente ainda não se ajustou. Enquanto muitos ficam presos ao medo do que pode acontecer, aqueles que compreendem o poder da fé se movem na direção do propósito. Eles entendem que a mesa já está posta, mesmo que os olhos ainda não vejam. Eles sabem que a bondade e a misericórdia já estão caminhando atrás deles, mesmo quando o caminho parece desafiador. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. A vida não entrega abundância para quem desiste no meio do caminho. Hill dizia que o sucesso é reservado para os que persistem além do limite comum, aqueles que continuam quando outros param, aqueles que permanecem quando outros recuam. A persistência é uma energia espiritual que move as circunstâncias. Ela transforma portas fechadas em passagens. Ela converte impossibilidades em possibilidades. Ela abre caminhos para aqueles que têm coragem de acreditar mais um pouco, de tentar mais uma vez, de dar mais um passo. E talvez você esteja sendo chamado para exatamente isso agora. Não para desistir, não para esperar, não para voltar atrás, mas para avançar, para assumir sua posição, para levantar a cabeça, para confiar no pastor que guia o caminho, para se lembrar de que nada falta para quem caminha com propósito. Napoleon Hill dizia que a mente humana é capaz de reconstruir qualquer destino quando se apoia na fé e na determinação. Ele dizia que existem duas forças movendo o mundo: a força do medo e a força da fé. O Salmo 23 nos ensina a escolher a fé, a escolher confiar, a escolher viver a partir da certeza e não da insegurança. E talvez o mais extraordinário seja perceber que essa promessa não é apenas sobre provisão material, é sobre paz, direção, propósito e identidade. Verdadeira abundância não começa quando o dinheiro chega, quando as portas se abrem ou quando o sucesso aparece. Ela começa quando você entende, no íntimo, que não está caminhando sozinho, que as forças invisíveis trabalham a seu favor, que existe uma inteligência guiando cada detalhe. Quando você entende isso, conquista a maior riqueza de todas, a segurança interna. E com essa segurança, a vida externa começa a se alinhar. Então olhe para a sua história, para tudo o que já viveu, para cada batalha vencida e para cada desafio superado.
Perceba que nada disso aconteceu por acaso. Hill dizia que a vida sempre prepara o homem antes de entregá-lo ao seu propósito. Talvez você esteja nessa preparação agora. Talvez esteja no exato momento em que tudo parece se mover lentamente. Mas o que você não percebe é que as peças estão sendo ajustadas. As circunstâncias estão sendo alinhadas. E o que virá depois dessa preparação será maior do que você imagina. Porque existe um segredo final neste salmo. Um princípio que Napoleon Hill considerava a maior revelação sobre abundância, propósito e destino. Um princípio que pode redefinir completamente tudo o que você acredita sobre a vida e sobre si mesmo. E essa verdade final está prestes a ser revelada. O próximo passo será o que une tudo o que você ouviu até aqui. E quando ela se revelar, você nunca mais olhará para sua jornada da mesma forma. Existe um mistério final no Salmo 23 que resume tudo o que Napoleon Hill ensinou durante toda a sua vida. É a última frase: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para muitos, isso soa apenas como uma promessa distante, como algo reservado para a eternidade. Mas para Hill, essa afirmação representava algo ainda maior. Ele dizia que a verdadeira morada do ser humano não é um lugar físico, mas um estado mental e espiritual. Habitar na casa do Senhor significa permanecer na consciência da abundância, da proteção e da direção divina. Significa viver conectado à inteligência superior que guia todas as coisas. A casa do Senhor não é um templo terrestre, é a mente conectada ao propósito. E quando você compreende isso, toda a sua vida começa a ganhar outro sentido. Os vales deixam de ser sentença de morte e se tornam passagens inevitáveis. Os inimigos deixam de ser ameaças e se transformam em degraus de crescimento. A mesa posta deixa de ser um símbolo distante e passa a ser uma realidade presente. A bondade e a misericórdia deixam de ser conceitos abstratos e se tornam presença diária. Hill dizia que quando a mente se eleva à consciência superior, nada pode detê-la, nem a pobreza, nem a rejeição, nem a crítica, nem o medo. E é por isso que o destino não pertence aos fracos, mas aos conscientes, aos que entenderam que a vida não é um conjunto de acidentes, e sim uma sucessão de respostas ao estado interno. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso, mas existe um momento em que a vida deixa de ser sobrevivência e se torna missão, deixa de ser luta e se torna propósito, deixa de ser medo e se torna confiança. É quando você acorda pela manhã e entende que nada é aleatório, que existe direção em cada passo, que existe provisão em cada decisão, que existe propósito em cada encontro. Napoleon Hill acreditava que quando alguém desperta para essa verdade, a mente nunca mais volta ao estado de limitação. É como se um novo horizonte se abrisse. É como se as paredes interiores se desfizessem. É como se a pessoa pudesse enxergar o que antes era invisível. O Salmo 23 revela um princípio que está além das palavras. A vida não é sobre o que você enfrenta, mas sobre quem o guia. O Senhor é meu pastor. Essa frase encerra todo o mistério do destino. O pastor sabe o caminho. Ele conhece os perigos. Ele sabe o que está adiante. Ele sabe quando parar e quando avançar. Hill dizia que confiar nessa inteligência é o ato mais poderoso que existe. Porque quando você confia, sua mente se alinha, seu coração se acalma, sua fé cresce e sua visão se expande. E quando isso acontece, tudo muda ao redor. As portas se abrem, as oportunidades surgem, as pessoas certas aparecem, as ideias emergem. E talvez seja exatamente isso que você está sendo chamado a viver agora. Não apenas ouvir essas palavras, mas levá-las para dentro de si. Não apenas recitar o Salmo 23, mas habitá-lo. Não apenas acreditar em Napoleon Hill, mas aplicar seus ensinamentos. Não apenas desejar abundância, mas assumir o estado mental dela, porque esse é o momento de transformação. É o momento de olhar para o que a vida já te ensinou, para o que você já superou, e entender que nada disso foi em vão. Tudo foi preparação, tudo foi construção, tudo foi alinhamento. Hill dizia que a chave final da prosperidade não é o desejo, mas a consciência. Você pode desejar algo por anos e nunca alcançá-lo,
Mas quando você muda seu estado interno, aquilo que deseja se aproxima. Quando você vive como se já fosse abençoado, a bênção se manifesta. Quando você vive como se já tivesse provisão, a provisão aparece. Quando você vive como se já houvesse caminho, o caminho se revela. A casa do Senhor é a consciência que declara todos os dias: nada me faltará. E quando essa verdade se instala, você deixa de pedir pelas coisas e passa a agradecer por elas. Talvez você esteja se perguntando como colocar tudo isso em prática. A resposta é simples, profunda e direta, como Napoleon Hill diria. Aplique 3 princípios. Primeiro, controle seus pensamentos. Nunca permita que o medo determine suas decisões. Segundo, mantenha sua visão elevada. Não olhe para a falta, olhe para o propósito. Terceiro, caminhe com fé. Não espere ver para então acreditar. Acredite e então verá. Esses 3 princípios são a essência do Salmo 23, traduzida em ação diária. Quando você os pratica, sua vida começa a mudar lentamente, então rapidamente, até que o impossível se torna inevitável. E se existe algo que Napoleon Hill repetia incansavelmente é isso: você é o único responsável por despertar o poder que existe em você. A vida não escolhe vencedores. A vida responde àqueles que se mantêm firmes. A vitória não está reservada para poucos. Está reservada para os que permanecem, os que resistem, os que confiam, os que acreditam mesmo quando tudo ainda parece silencioso. O Salmo 23 não é uma oração de fraqueza, é um manifesto de coragem. É uma declaração espiritual e mental para quem se recusa a viver pequeno. Então me permita te dizer algo com toda clareza. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Há uma mesa preparada. Há uma jornada sendo guiada. Há bondade e misericórdia seguindo seus passos. Tudo o que você precisa está no caminho diante de você. Agora é sua vez de avançar, de agir, de acreditar, de assumir sua posição, porque a abundância não começa no mundo externo. Ela começa no lugar mais sagrado de todos, dentro de você. E antes de terminarmos, eu te faço um convite direto. Se este conteúdo tocou seu coração, se trouxe clareza, força ou esperança, não vá embora sem deixar sua marca aqui. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário, nem que seja anonimamente. Cada gesto seu fortalece esta mensagem e leva essa luz mais longe. E a paz do Salmo 23 e a sabedoria de Napoleon Hill se tornem parte viva da sua jornada. E você caminhe em abundância, propósito e confiança todos os dias da sua vida. E lembre-se, nada, absolutamente nada lhe faltará.